eu presto atenção em outra coisa, não naquilo que estão me mostrando. Esse é um problema. Eu começo a ver aquilo que não é para ser visto. Isso é um grande problema. Então, quando eu vou falar sobre isso, eu não sei se já aconteceu com você, que é justamente a continuação da mensagem que Deus começou a dar outro dia. Que é sempre continuação de outras coisas, mas eu vi como um sensor, né? E isso vai se acender no momento certo, no momento que você passar. Sabe aquele banheiro? Que é horrível essa sensação de que você não tem o controle sobre as coisas? Que não é você que acende a luz? Você tem que entrar e aí esperar que o negócio vai funcionar. E você tem que acreditar que vai. E vai. Né? Então você vai lembrar de alguma coisa, você vai saber fazer aquilo no momento certo, aquilo vai dar certo, vai funcionar, você vai levar jeito, ou você vai enxergar aquilo que é para ser enxergado, a luz vai acender, você, né? Mesmo que você tenha pouco, como a viuvinha. Porque né, a luz se acendeu para aquela viuvinha. E como que ela soube que ela tinha que dar aquilo, tudo que ela tinha? Ela soube. E ela não sabia, tinha alguém observando, que era Jesus. E aí eu lembrei de algumas situações que é sobre isso. Essa mão que eu vi uma palavra, né? Que agora não é só uma palavra, é um trabalho. Gesticula na tua frente, ó, olha para mim. Não olha para lá. Tá acontecendo uma coisa na esquerda, uma coisa na direita, uma coisa nas suas costas. Não olha para cá, ó. E aí eu vi em algumas situações, várias, acho que foi a minha vida inteira. E uau, parece que acendeu a luz. E esse é o meu problema. É um deles, né? Que para mim, isso vem do casamento entre autismo e superdotação. Vem da minha sensibilidade em perceber algumas coisas. Então, eu me lembrei, por exemplo, em 2 trabalhos em que eu estive, um era estágio, o outro estava ali começando como trabalho mesmo, ia ser remunerado, mas eu ia começar ali no estágio e depois ela ia me contratar, entendeu? Eu estava ali na fase de... mais ou menos isso, ia ser assim. E aí, o que aconteceu nesses 2 lugares? Antes de eu continuar, eu vou me apresentar. Senão você entra aqui no vídeo e pensa, meu Deus, quem que é essa louca que está falando? Coisas tão estranhas, que mensagens são essas que estão continuadas? Enfim, esse canal é de mãe e filha, então tem várias coisas aí, todas misturadas. Já pensei em criar outro canal, não tenho coragem, dá muito trabalho, não consigo passar os vídeos de um canal para o outro. E eu sou a Melissa, eu tenho dupla condição, autismo, superdotação. Esse é o casamento que eu falei, das 2 coisas que se colaboram mutuamente. Eu sou artista, eu sou bacharel em Direito, não exerço. Sou cristã, exerço. Sou uma pensadora. Por bastante tempo fui católica não praticante, mas eu considero já de uns anos para cá que eu sou uma cristã que exerço, né, a minha fé e me posiciono.
Eu sou escritora, tenho 7 obras publicadas, sou mãe solo, sou a favor da vida, sou vegana, vegetariana desde 2007, e o veganismo é uma coisa que desde dezembro, né, eu tô adaptando. Então, esses eu queria falar, e aí eu falo para você também. De repente isso pode acontecer com você. Alguém te apresenta um trabalho, alguma coisa a ser feita e diz: olha para cá, olha para cá. Eu tô com uma pena aqui, né, que eu achei caída, tão linda, preta com verde e branco. Eu acho que é um passarinho preto que tem por aqui, tem até tem família dele por aqui. E aí eu tô segurando na minha frente assim, ó, dizendo para mim mesma, como me disseram: olha para quê? Para cá, faz isso. Só que conforme eu fui convivendo, é sempre assim, não tem jeito, eu não consigo fugir disso. Conforme eu vou convivendo com as pessoas em um ambiente, eu não consigo olhar para cá. Eu começo a reparar em coisas que não é para reparar. Começo a ver coisas que não é para eu ver. E isso é um problema. Isso é um problema. Então, assim, olha para cá, pelo amor de Deus, foca nisso. Não, não dá. Então, tanto nesse estágio, né, quanto, principalmente esses dois, né, quanto no trabalho que ia ser remunerado, e se eu tivesse ficado lá, eu teria construído uma carreira como advogado, teria aprendido, enfim, talvez depois até conseguisse montar o meu próprio escritório, mas não era isso que Deus queria de mim. Eu comecei a ver coisas que não era para ver, e aquilo começou a me incomodar. Então, de um tempo para cá, eu tenho me visto como a ostra, né? Vai entrando areia, vai entrando areia. Aí deu problema, né? Porque daí eu começo a produzir alguma coisa ali. E eu tive um trabalho no Japão, na fábrica de celular. Nossa, foi o pior lugar que eu trabalhei. Eu trabalhei num outro lugar que era ruim também, era assim, cheio de graxa, um negócio assim, melado, era de autopeças, e eu trabalhava num lugar da linha assim, que era as coisas muito meladas, então, a gente usa luva, né, tudo, mas, não gostava, e o chefe ficava atrás, contando meu tempo, querendo que eu fizesse cada vez mais rápido. Mas as pessoas eram legais, sabe? O ambiente era... E não deu certo esse trabalho. Mas a fábrica de celular... Nossa, as pessoas eram muito arrogantes, sabe? Muito. E trabalhava... Todo mundo que trabalhava ali falava japonês fluentemente, e eu não, né? Então, isso tornava os brasileiros muito arrogantes. Então, eles se achavam superiores a todos os outros, né? Enfim, quando eu entrei, por exemplo, nessa fábrica de celular para trabalhar, eu comecei a ter um processo que eu queria produzindo, não sei explicar. Eu estava na linha, foi me dado o trabalho de Kensa, que é para olhar o celular para ver se ele tinha defeito, né? E assim, foi um erro eu estar ali, né? Mas enfim, foi bom, uma experiência boa que eu trago para minha vida. As experiências ruins também são boas. A minha mãe contou uma pequena mentira
né? E ela contou por mim, e aí não consegui desmentir. Eu fiquei muito brava com ela, mas ela já tinha contado, já estava marcada a reunião de trabalho, a entrevista de trabalho, e aí eu fui. E eu falei, putz, você me colocou numa enrascada, mãe. Eu não falo japonês fluentemente. Como é que você fala um negócio desse? Ah, não, mas você vai dar conta. Nossa. Lá fui eu, né? Morrendo. Meu Deus do céu. Né? Foi horrível aquela entrevista de trabalho. Não entendi nada do que eles falaram. Porque eles conversaram comigo como se eu falasse fluentemente. Porque assim, quando o japonês sabe que você não fala fluentemente, ele, né, tenta falar mais devagar e tal. Mas não foi o caso. Eles falaram comigo como se, nossa, eu, né, falasse fluentemente. E, enfim, já deu muito ruim naquela entrevista. E acho que eu não pareci muito educada, né? Porque eu fiquei muito quieta. Porque, claro, eu não falava japonês. Aí, quando eu tava na linha, tinha bastante adolescente. Assim, nossa, tinha um problema com essas adolescentes. Por quê? Enfim, tinham duas adolescentes ali perto de mim. E uma delas, nossa, elas falavam japonês fluentemente. Por quê? Porque elas nasceram no Japão ou elas foram criadas no Japão. Estudaram escola japonesa, então, né, para elas o Japão era o país delas, por mais que elas fossem brasileiras. E eu não, né? Fui criada no Brasil, depois eu fui para lá. E na linha, enquanto eu estava... Mas isso eu sempre fazia isso, em todo o tempo, em todo trabalho eu fazia isso, né? Fazia sempre não, fazia outras coisas no outro trabalho. Eu não fazia isso. No outro trabalho que eu tinha, olha, contando, eu aprendia a fazer o trabalho rápido, né? Porque tudo você ganha um trabalho e assim, é trabalho de montagem, né? Então sempre estive em fábrica de montagem. Então, quando eu entrava, por exemplo, quando eu trabalhei na montagem de panelas de arroz, nossa, o primeiro dia eu não dava conta. Eu tinha que colocar umas borrachinhas, acho que tinha que abrir a panela de arroz, eu tinha que colocar umas borrachinhas, e aí eu tinha que me virar, pegar a parte de dentro, que tem uma panelinha de ferro dentro, eu tinha que tirar da sacola de plástico, separar a sacola de plástico, colocar dentro, fechar, e aí ia para minha colega do lado. Então, sim, é um trabalho bem específico, né, que você faz. E aí, no primeiro dia, ficava aquele monte de sacola, que eu não dava conta de guardar a sacola, no chão, e eu já começava a escorregar naquela sacola. Até hoje eu lembro do primeiro dia. Aí, do primeiro dia, o chefe brasileiro ficava até lá, me ajudando, até eu pegar o ritmo, né? Mas parece que depois você pega o jeito, sobra tempo. Às vezes eles acrescentam alguma coisa, mas geralmente não, sobra um tempinho entre um trabalho e o outro. Então, se vem uma esteira, imagina, tá vindo uma esteira assim, tá vindo uma panela, eu faço trabalho, sobra um tempinho. Então, eu sempre fazia alguma coisa, eu não gostava de ficar parada. Então, eu fazia alongamento na linha, fazia um exercício físico, geralmente eu fazia alongamento ou exercício.
Até lembro que tinha uma colega, que ela era bem boazinha, uma adolescente também. Não eram todas as adolescentes que eram ruins, né? Nessa outra fábrica da panela, era muito legal. Tinha essa moça, ela era bem gordinha. E aí quando tinha feito o serviço, lá começava eu fazer meu exercício. E ela olhava pra mim, ela ria. Lembro dela, infelizmente, ela pulou da ponte, né, lá no Japão. E aí ela faleceu. Ela era muito quieta, né? E não sei os problemas que ela tinha com a família dela. E só que nessa fábrica de celular, eu comecei a criar as coisas que hoje eu crio, né? Na época eu queria compor música. Então acho que era isso que eu estava fazendo na linha. Então estava entre um trabalho e outro, quando sobrava um tempo, eu ficava na mente tentando compor uma música. Não deu muito certo. Eu compus algumas, mas enfim. Acho que até coloquei aí no canal. E aí um dia adolescente me perguntou: nossa, o que você fica fazendo? Que você é avoada, né? Assim, não presta atenção. Mas é porque eu ficava criando, né? Ali no meio do trabalho. Então, assim, eu queria isso, eu queria criar alguma coisa. Mas isso foi no Japão, né? Quando foi aqui no Brasil, eu tô fugindo de contar, né? Eu vou contar, peraí. Antes de contar dessas duas, que eu já comecei a trabalhar, eu vou contar das entrevistas de trabalho que eu passei. Então, eu passei pelo menos... Não, acho que foram só duas, mas 2 entrevistas de trabalho em que eu comecei a perceber outras coisas que eu não deveria ter percebido, né? Então, assim, era como se, olha pra cá, mas eu começo a reparar em outras coisas que começam a ser reveladas por trás pra mim. E isso é um problema. Porque talvez as outras pessoas não reparem, eu não sei se não reparam. Então, uma coisa eu querer criar ou querer fazer algo com algum tempo que sobra ali, né? Talvez todo mundo faça isso, né? Aqui no Brasil as pessoas param, vão tomar um cafezinho. Lá no Japão não tem isso, né? O que tem é um espaço entre um produto e outro que você está montando. Então não tem essa de você sair da linha e tomar um cafezinho. Não existe isso. Tem 10 minutos de manhã e 10 minutos à tarde. Se você for fazer hora extra, aí vai ter mais 10 minutos. 10 minutos para ir ao banheiro fazer. Mas só que quando bater o trim, o sino, você tem que estar com luva, você tem que estar preparada já, porque a esteira já está correndo, entendeu? Então, isso é tudo cronometrado. Não tem atraso. Às vezes pode acontecer, já aconteceu, por exemplo, de eu precisar ir ao banheiro antes do horário e daí pedir para a líder, que daí tem que chamar alguém para ficar no lugar, porque a esteira não pode parar por minha causa, né? E daí, por exemplo, nessas entrevistas, eu lembro que uma foi em escritório de advocacia e o outro foi na área da educação. Engraçado, justamente, né?
as duas faculdades que eu fiz. Só que quando eu fiz era para ser secretária na área da educação. Eu não fazia ainda a faculdade de artes visuais. Nas duas, depois que a entrevista começou, acho que não deu nem 2 minutos, eu comecei a sentir, sabe, o assédio. Eu sentia que a conversa, ela saía do profissional pro, o que eu gosto, sabe, para perguntas e sentimentos que não estão correlacionados com a área profissional, entende? E isso me deixou muito incomodada. Perguntas muito pessoais, né? Agora, em um dos estágios que eu fiz, por exemplo, agora eu vou dizer para vocês, eu comecei a reparar que algumas coisas eram deixadas de lado, né? Não eram feitas. E aí eu não entendia por quê, né? Por que escolhia? Era como se escolhesse, esse aqui a gente não... E aí eu, comecei a perceber algumas coisas, né? Esse não mexe, esse... E aquilo me incomodou, né? E eu acho que, por mais que eu fui aceita ali para fazer o estágio, eu sentia que, eu não quero que ela aprenda, não quero que ela... Deixa ela fazer qualquer outra coisa. Leva ela para a cozinha para fazer um café. E aí comecei a reparar que algumas coisas não eram feitas de propósito. Não, sabe? Mas olha, achei isso aqui. Nossa, por que não deu continuação nisso aqui? Não tem resposta. Aí, sabe? Sei lá. Aí eu queria muito aprender, mas assim, eu já estava ficando ali como para fazer nada, né? Mas sabe quando a pessoa faz força que não quer que você aprenda? Ou não quer, talvez não quer que você saiba para você não fazer perguntas, sabe? E eu lembro que quando eu fazia faculdade de Direito, ouvi isso, que todo mundo que faz Direito é chato. Que as empresas evitam contratar pessoas que, não fala que você fez Direito, não vão te contratar. E aí diziam assim, o curso mais chato aqui da universidade é o curso de Direito, que mais reclama, que mais pergunta, quer saber. Por mais que eu não exerça, o curso de Direito me ajudou bastante. Inclusive, eu conheci a filosofia através do curso de Direito, que não foi amor à primeira vista, assim, não gostei. E para falar a verdade, eu acho que eu pratico mais a filosofia do que leio autores de filosofia. Porque eu acho que a filosofia, ela é uma prática e não ler autores, mas é importante também ler autores, mas também é uma prática, que é o amigo do saber, né? Que pra mim, é a questão da... Você pergunta até achar algo.
E nem sempre você tem uma resposta, mas as perguntas movem o mundo, né? Nem sei quem disse isso, mas é verdade. E no outro lugar, eu queria também aprender. Lá não tinha um problema de eu aprender. Então, assim, não havia nada para ser escondido, nada que eu não pudesse perguntar, tudo bem. O problema é que eu comecei a ouvir eu comecei a me sentir mal com algumas conversas que tinham ali no meio do trabalho. Então, se eu estava muito pensando em aprender, eu quero aprender a fazer essas peças processuais, eu quero aprender isso, aquilo. Só que, como tinha essas conversas muito sórdidas e não eram de nível do que vocês estão pensando, não? Eu comecei, eu não conseguia mais pensar nas peças processuais, só pensava nisso. Então dizer, olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá, não olhava mais, sabe? Ali onde eu comecei e onde, né, eu podia aprender, porque, né, eu havia disponibilidade, né, a moça teve disponibilidade de contratar alguém que não tinha experiência, ela sabia que eu não tinha experiência, quase nenhuma, né, que eu tinha voltado do Japão. E logo que eu me formei, fui pro Japão, então assim, não tinha experiência. Mas a questão era ela. Eu não conseguia mais conviver com ela por causa que ela abriu a boca e começou a falar as coisas. Sabe? E aí eu comecei a ter repulsa. Entendeu? Aí era um problema que eu não conseguia mais prestar atenção às coisas que ela falava. Ela podia falar qualquer coisa, eu não mais prestava atenção, não conseguia. Não conseguia prestar atenção no trabalho, nada, só pensava nas coisas que ela tinha falado. Entendeu? E aquilo martelava na minha cabeça. E aí, eu acho que eu comecei a não querer ir. Não sei se você já sentiu isso. O seu corpo não quer ir e você tem que ir. Eu estava tão animada. Depois que eu lembro que eu percebi como ela era, eu comecei a chegar atrasada. E aí depois eu lembro que foi no dia que ela veio conversar comigo e dizer... E ainda chegou uma moça naquele dia que eu acho que ia ficar no meu lugar. Ela veio conversar comigo para dizer que ela ia me dispensar. E eu tava com uma xícara de café, né? E ela sentou do meu lado. Ela falou, senta aqui. E eu tava tomando um café dela. E a hora que ela tava conversando comigo, em algum momento, a mesa balançou inteira, assim. E a xícara de café virou tudo em cima de mim. Eu falei, meu Deus. E pra mim aquilo foi um sinal. Não sei se eu já falei pra vocês de diversos sinais que quando eu já senti presença demoníaca, né? Naquele momento o café virou inteiro em cima de mim, sabe? E já tive outros sinais, né? Por exemplo, o extintor de incêndio do carro. Pá! Né? A hora que a primeira ou segunda vez que eu estava saindo com alguém, né?
E aí o extintor de incêndio, pá, estourou. E estourou inteiro, assim, em mim, do lado ficou meu casaco, sobretudo, ficou tudo branco, assim, né? Na outra vez também, que é algum sinal, alguma coisa que acontece, né? Eu pisei em cheio no formigueiro, não pisei na ponta do formigueiro, eu pus o pé no meio do formigueiro. E as formigas subiram e me picaram tudo. E então às vezes eu tenho esse probleminha, né, de falar assim, olha pra cá, não consigo, parece que eu começo a prestar atenção em outras coisas que pra mim parecem, sei lá, mais importantes, ou que começam a chamar mais a minha atenção, entende? E isso desde criança, né? Desde criança, porque eu lembro às vezes quando alguns adultos me diziam algo como se eles quisessem manipular o meu pensamento, né? E eu fazia assim, E aí, só que na minha mente era assim, não é assim, né? E assim, não conseguia, sabe? Eu não conseguia ver as coisas como as pessoas veem. Nesse dia mesmo que eu digo, né, que tentaram manipular meu pensamento, foi quando me falaram assim, então a fulana apareceu aqui, falou que tá grávida do fulano. E isso eu era criança, né? Aí o adulto me contando. Eu falei, é? Mas não, ela é mentira. Ela tá querendo dar um golpe nele. Aí eu falei, é? E eu assim, não acreditando, nada daquilo, né? Nada. E aí, assim, é claro, a pessoa achou que eu tava acreditando, né? Daí eu falei, não, é tudo mentira, você vai ver com o tempo. Daí passou um tempo, né? Não, viu? Falei, ela nem tava grávida, nada, mentira, ela tava dando um golpe nele. Olha, ainda bem que ele não acreditou nela. E aí, olha só como Deus faz a gente estar no lugar certo na hora certa. Eu fui para uma festinha de criança anos depois. Não muitos anos, mas alguns anos depois. Aquele assunto já tinha morrido há muito tempo, né? E eu já era adolescente, quando me contaram eu era criança. Devia ter uns 10 anos, então tinha passado, sei lá, uns 7 anos depois, 6 anos depois. Tinha passado uma cara, um tempo. Aí Deus me colocou naquela festa de criança, e para ouvir uma conversa, para confirmar que aquilo que eu pensei na minha cabeça, não, ela tá grávida, não, ela não tá dando um golpe. Eu não sabia de onde eu tinha essa informação, mas eu sabia que ela não estava dando golpe e que ela realmente estava grávida. E se ele não acreditou, a culpa foi dele. E o adulto que disse para ele, é mentira dela. Pior, teve culpa junto com ele, né? E aí, no meio da festa, eu andando, que bonitinha, criancinha, balão, não sei o quê. Pra quê? Daí andam os adultos aqui do meu lado, mais velhos que eu, inclusive a moça, que disse que era golpista, né? E aí ela falou com uma outra pessoa, então, naquela época, não sei o quê, eu abortei. Olha isso. Daí foi a confirmação. Viu? Ela realmente estava grávida. Não era golpe nenhum. E daí naquele dia, meu Deus,
Jesus, ela estava grávida mesmo. Eu sabia, não sei como, mas eu sabia que era verdade. Não era golpe. Mas, enfim, né? E então, isso aí é da superdotação, né? Essa questão de... É difícil isso, porque eu não consigo me misturar com as pessoas, entendeu? E também não... Do tempo que eu tentei me misturar com as pessoas, eu não me senti bem comigo, sabe? Não me senti bem comigo, eu senti que eu estava atraindo alguma coisa, né? Meu propósito, a minha história. Então não adianta que as pessoas venham falar alguma coisa pra mim, sabe? Não entra, né? Parece que, eu consigo repelir as coisas como se tivesse uma película que protege, entendeu? A minha cabeça. E é claro que, por exemplo, isso que eu vivi, Deus me colocou lá para confirmar. Viu? Você estava certa. O adulto que te falou isso é que estava errado, né? E a gente é muito manipulado, a gente não sabe. Só que, infelizmente, nem sempre a gente vai ter confirmação, né? Aquilo que você tem que fazer, você vai fazer. Não há nada que possa te impedir. Pessoas não podem impedir, lugares não podem impedir. E se não for fazer aqui, vai fazer em outro lugar. Para onde você for, o teu chamado te acompanha. Nisso eu entendo. Nós viemos fazer alguma coisa aqui, algum diferencial. Cada um de nós, e nada nem ninguém pode nos impedir de fazer isso. Não vai ser por falta de oportunidade, não vai ser por falta de recursos, de dinheiro, de influência, nada. Onde você está, ali está a sua chance de fazer o seu diferencial e vai ser feito. Eu digo isso porque eu estou vendo meu pai. Isso ficou muito claro para mim na história dele. Vou falar um pouquinho dele, estou com muita saudade. Estou tomando meu café, hoje é uma quarta-feira de manhã. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Você é levado a estar no lugar certo, na hora certa para fazer o diferencial. A estar com as pessoas. Eu lembro do dia que eu saí do enterro do meu pai. Entrei num carro de carona, né, pra vir pra casa, eram muitas pessoas. E aí não conhecia aquela parente dele, acho que era uma prima dele, do interior. E ela sentou do meu lado e começou a falar de um pai meu que eu não conhecia. Era um menino de, não sei, 16, 17 anos. E que trabalhava no centro da cidade. Eu não conhecia dessa época dele. Eu sabia que antes, meu pai foi vendedor de livros, né? E eu sou a Melissa, sou escritora, tenho 7 obras publicadas, enfim. Talvez você já saiba um pouco sobre mim. Aquela mulher não sentou à toa do meu lado, né? Não estava ali. Eu deveria estar com a minha mãe e com o meu irmão. No carro da minha mãe tinha um carro. Como sempre, nossa. Mas não. Eu fui no outro carro com essa mulher que eu nem conhecia, que conhecia meu pai.
Meu pai, adolescente, 17 anos, ela dizia, né? Ah, eu via ele sentado, não sei se ele trabalhava num balcão, em algum lugar, e ficava lá e ele sonhava alguma coisa, né? Ele projetava as coisas assim na mente dele. E ela me disse, ele me dizia naquela época que ele ia fazer isso, isso, isso. E aí ela me disse assim, olha, ele realmente fez. Ele realmente fez. E eu, uau, tipo assim, obrigada, você tá me dando um presente, né? Tô saindo do enterro do meu pai e você me presenteando com uma memória, porque eu não existia ainda, né? Quando eu nasci, eu acho que meu pai tinha 29 anos, entre 29 e 30 anos. Então meu pai, ele era muito sonhador, ele tinha um negócio que com justiça, né? Ele queria tornar o mundo melhor. Ele tinha essas, né? Porque ele foi muito pobre. Eu falo para minha filha, aqui em casa tem piso, filha. Na casa do vovô, onde ele morou, não tinha piso, era terra. Então meu pai comia resto de pão, resto de verdura, e enfim, era muito pobre, né? Sempre usava roupa usada, enfim. E aí quando ele foi trabalhar no centro da cidade, essa parente dele falou que via ele sonhando, e ele dizia que ia fazer várias coisas, e ele realmente fez essas coisas, só que ele fez, né? Deus colocou ele lá, Deus deu posição para ele. Ele fez, Deus deu dinheiro para ele, Deus deu oportunidade. Ele pôde fazer por bastante tempo. Só que em algum momento ele perdeu isso. E aí ele ficou muito triste, nós ficamos tristes também, mas para nós ele era o mesmo homem. Que diferença? Não faz diferença nenhuma quando você ama alguém, se a pessoa tá naquele cargo ou não tá naquela cadeira ou não tá. Sabe, assim, então sim, para nós, ele era o mesmo, assim, sabe? Nós não amávamos ele porque ele estava naquele lugar. Não, nós amávamos ele, não aquele lugar, não aquela posição, entendeu? Não era necessário para que a gente amasse ele, mas ele entendeu que se ele não estivesse ali, ele se amaria um pouco menos. Não é que ele... É que ele achou, como eu disse para vocês, né? Aquilo que você tem que fazer, você vai fazer. Esteja onde estiver, ele achou que pronto, acabou a minha oportunidade. Agora eu não, né? Aí foi o momento que meu pai, ele achou que ele não faria mais, né? Esse algo do chamado dele, que ele trazia desse menino de 16, 17 anos, que trabalhava no centro da cidade, sonhava, né? Ele pensou assim, bom, acabou, né? Agora eu vou fazer um trabalho braçal aqui no Japão. E ele realmente fez o trabalho braçal, mas o trabalho braçal não era a coisa mais importante. Não era. Então, quando ele foi vivendo ali, no Japão, trabalhando em fábrica, ele começou a perceber essas outras coisas que eu disse para vocês, que quando eu estou num lugar, quando eu estou num trabalho, alguma coisa, elas parece que se acendem para mim. É muito difícil não observá-las. E eu percebi agora que o meu pai, acontecia a mesma coisa com ele. Para mim, meu pai era autista. Talvez até tivesse uma superdotação, porque meu pai não tinha faculdade. Ele fez só o 2º grau, né? Ele não teve a oportunidade de continuar. E depois também,
quando ele já estava trabalhando, acho que ele não se sentiu motivado a voltar para a escola, entendeu? Enfim. E aí lá no Japão ele começou a reparar várias coisas. E ele começou a pensar nos direitos dele, né? Então, se ele teve vários problemas, por exemplo, quando eu fui me formar em Direito, ia ter a festa de formatura, ele queria vir para cá. E ele nunca tinha pego férias. Então, foi a primeira conversa, o primeiro problema que ele teve foi por minha causa. Minha mãe dizia, seu pai brigou lá na fábrica por causa de você, tudo por causa de você, porque ele queria vir te ver. Daí eu sempre ficava, meu pai, é tão importante dele me ver, né? Olha, ele fez todo, mas foi só o início de uma luta, né? Então ele conseguiu, né? Eu acho que ele buscou não sei se ele buscou um sindicato ou ele teve só uma conversa ali mesmo. Mas lá pra frente, parece que depois ele vê o problema dele, ele começou a ver o problema dos outros também. Então, era alguém que tinha tido um acidente de trabalho, foi mandado embora, perdeu. E lá é assim. Às vezes eles mandam a pessoa que se acidentou embora, a família inteira. Por medo de ter que pagar os direitos, já manda tudo embora. E a pessoa perde o quê? A moradia. Porque lá o trabalho está ligado com um apartamento onde você mora, né? Ou seja, além da pessoa estar acidentada, muitas vezes a pessoa também não tem mais onde morar, fica na rua. Né? Mas aí, enfim, e aí essas coisas começam a pipocar para você. Esse é o problema muitas vezes do chamado, quando você tem um chamado, você tem alguma coisa que te acompanha, que é o seu trabalho principal, não é aquele que você tem na fábrica. Aí é um problema, porque isso começa a incomodar as pessoas. E meu pai, ele tinha isso. As pessoas se sentiam incomodadas com ele, sabe? Com as coisas que ele dizia, com o posicionamento dele. Então ele sempre tinha uma visão diferente sobre todas as coisas. E meu pai era bem tímido, né? Então quando ele ia à frente para falar alguma coisa, ele enfrentava essa timidez dele, né? Não era o caso da minha mãe. Minha mãe sempre foi extrovertida, não tinha dificuldade, sabe, de comunicação. Mas a minha mãe, ela não encontrou um chamado, entende? Não encontrou esse... Eu acho que isso foi um grande problema. Quando meu pai faleceu, ela não tinha um propósito de vida, entendeu? Então ela ficou assim... A pessoa precisa ter, né, alguma coisa. E eu acho que todos nós temos. Eu via na minha mãe muitas coisas, sabe, que ela poderia, eu dizia para ela. Mas ela vivia só para ele. Aí, quando ele morreu, ela tentou por um tempo, né? Ela voltou a estudar, ela concluiu até o 2º grau também, ensino médio. Mas depois ela começou a adoecer. E aí, lá no Japão, o meu pai, ele conseguiu os direitos para ele. E eu lembro que ele também começou a fazer o mesmo, a conseguir os direitos em outra fábrica, né? Eu lembro pro meu ex-noivo, né? Então meu pai apresentou para ele. Eu lembro que um dia nós fomos, e aí ele foi no sindicato também. E daí a fábrica ali mudou o contrato, começou a pagar alguns direitos ali para os brasileiros que não recebiam direito nenhum, né? E as coisas mudaram. Então, assim, de cá para lá, eu entendo assim, não,
Não foi impedido, meu pai não foi impedido de exercer o chamado dele. Não é porque ele não tinha uma cadeira, não tinha uma sala para ele, não tinha, entendeu, um salário e que ele fazia trabalhos menores que ele achava, que ele foi impedido. Ele, olha, ele continuou movendo. Ele dizia assim, ó, eu deixo de dormir, porque ele deixava mesmo, infelizmente. Ele tinha que trabalhar no outro dia. Ele trabalhava à noite, então de dia ele ia para o sindicato, aí ele não dormia. E à noite ele ia trabalhar. Às vezes até para levar alguém que precisava de orientação, sabe? E aí ele foi odiado na fábrica, odiado. Os colegas de trabalho odiaram ele de uma forma, ninguém sentava para comer junto com ele. Repudiavam ele, fofocavam, riam dele nas costas. Mas depois que ele conseguiu os direitos, aí todo mundo se beneficiou, né, com a luta dele. Mas ele sofreu muito, meu pai sofreu calado. Meu pai era do tipo de pessoa que sofria calado, ele não respondia, ele era extremamente educado. E para mim, meu pai era autista, eu tenho certeza. Talvez tivesse superdotação também, né, porque é genético. Enfim, se bem que genética, não sei, eu acho que Deus escolhe, né, como a gente deve ser.